Quantas vezes você tentou pensar positivo na hora do caos? E quanto mais você tentava pensar positivo, parecia que só piorava. Você percebeu, já percebeu que justamente quando você mais precisa ficar calma, o corpo parece que ele joga o contrário, que ele faz o contrário? Então, ontem nós começamos a explicar para vocês e vocês aprenderam sobre a tríade da calma, onde a gente falou sobre a ínsula, sobre o diafragma e nós falamos sobre o nervo vago. E hoje, com a informação de que a calma ela não começa na mente, mas começa no corpo, nós vamos começar a usar o corpo a seu favor. Observe, por exemplo, essa imagem aqui. Talvez você já tenha passado por essa situação, numa crise de ansiedade, muitas vezes no momento ali de um descontrole emocional, a pessoa, ao invés de te ajudar, ela piora. Por que que ela piora? Por conta dos julgamentos. Muitas vezes fala, você tem que controlar essa mente, você tem que pensar positivo. Então, observe, na última vez que talvez você tenha tido uma crise ou tenha presenciado a crise de ansiedade ou de pânico de alguém, se foi você, o que que começou primeiro ali? Um aperto no peito? O coração começou a ficar acelerado? A respiração começou a ficar curta? Você começou a ficar tensa? E você, antes mesmo de tentar controlar os pensamentos, seu cérebro já tinha interpretado sinais de que você estava ali, no mínimo, morrendo. Alguém já passou por uma situação assim? Levanta a mão aí, por favor. E só você que já passou sabe. E a pior coisa é uma pessoa desinformada próximo de você tentando ajudar. Porque por mais que há uma boa intenção, mas hoje o que mais está piorando a nossa situação é porque apenas 1% da população está se interessando de forma amorosa e empática para aprender sobre isso. E, gente, não vamos longe, não. Isso está acontecendo dentro da nossa própria casa ou até mesmo com a gente. Eu fiz parte da estatística há mais de 16 anos, transtorno de ansiedade generalizada, depressão profunda. E eu precisei de cuidado, cheguei a tomar 7 medicamentos. Então, observe essa mulher onde simplesmente ela perde mais ainda o controle do corpo, porque por não saber lidar com aquela situação. Então, hoje a neurociência ela traz para a gente. André, eu vou precisar que você me ajude a compartilhar a tela, tá? Ela tá aqui, eu vou achar ela aqui, peraí. Ok. Vamos lá? Vou mostrar a tela aqui para vocês e observe que a neurociência eu vou conseguir, tá bom? A neurociência hoje, ela simplesmente trouxe uma informação de que a comunicação. Vocês estão vendo a tela, gente? Fala para mim. Ainda não. Ainda não? Então, eu acho que eu vou precisar que você compartilhe ela. Antigamente, achava que apenas o cérebro mandava a comunicação para o nosso corpo. O que que a neurociência descobriu? Que essa comunicação é uma via de mão dupla, que ela acontece de cima para baixo e de baixo para cima. Só que atualmente, agora muito recente, vocês vão começar a ouvir sobre o nervo vago que eu falei ontem. Só para vocês terem uma ideia do que acontece, a neurociência mostra que até 80% da comunicação é de baixo para cima, ou seja, do seu corpo para a mente. Olha, vocês estão vendo agora a tela? Faz assim para mim. Aline e Vilane são as que estão aparecendo aqui para mim, perfeito. Então, ó, segundo a neurociência, ela mostra que o nervo vago, uma grande parte da comunicação é do seu corpo para a mente. Então, mudou a forma como você se comportava em relação à mente. E essas atualizações eu sempre trago para a minha comunidade. Como especialista em neurociência cognitiva e processos psicológicos, eu tanto faço atendimento terapêutico individual, como eu também
faço turmas para poder ensinar elas e trazer aí as novas abordagens científicas. Então, a regra de ouro é: precisamos ensinar o nosso corpo a reconhecer que ele está seguro antes até mesmo de ter o controle sobre a mente. Por isso que eu falei ontem que o desafio ele é feito em três partes, porque nosso aprendizado é por etapa. Então, se o corpo é ele que vai mandar o aviso para a mente, para ela se acalmar, então, primeiro nós vamos acalmar o corpo, segundo, na segunda fase, vamos acalmar a mente, e terceiro, acalmar a vida. Próxima tela, André, você que vai passar para mim. Então, vamos lá. Tati, então o que que eu faço com essa informação? Então, hoje nós vamos quebrar um mito, um dos maiores mitos sobre o controle emocional. Quantas vezes mandaram você pensar positivo? A ideia de que basta pensar positivo para se acalmar, ela está se caindo por terra. Porque hoje nós vamos começar a treinar o corpo para que ele se torne um aliado da sua mente e trabalhe em sintonia e integração, te ajudar a retomar o controle, a ter uma autorregulação emocional. Próxima tela, André, por favor. E aí, olha para esse desenho aí e coloca a mão no teu peito, exatamente no teu peito agora. Qual é a primeira coisa que um pai ou uma mãe escuta quando descobre que tem ali um bebê? Não é o coração? É ou não é? Então, o teu coração também fala com o teu cérebro. E olha, a neurociência descobriu algo fascinante, que o coração ele possui um sistema nervoso próprio com cerca de mais de 40 mil neurônios. E esses neurônios, vocês estão vendo como se fosse uma rede aí atrás desse coração? Ele é capaz, gente, de comunicar o que está acontecendo no teu corpo com a mente e vice-versa. Então, antes ele era considerado apenas um órgão para bombar o sangue no teu corpo. Só que o coração ele envia sinais continuamente ao nosso cérebro e ele influencia na forma como percebemos a nossa realidade, como sentimos e como respondemos ao mundo. E eu coloquei até aí um texto, eu peço licença para citar, e cada vez que eu me aprofundo na neurociência, eu vejo quanto quem criou o nosso corpo fez isso com muito amor. Tem um Provérbios que diz que, acima de tudo, proteja o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Então, eu quero que vocês coloquem a mão no teu coração aí, ó, e sinta esse coração pulsar. Ele chega a conversar mais 80% e o cérebro 20% com ele. Então, tudo aquilo que você sente, às vezes o coração apertar, ele acelerar, isso é real, você não está ficando louca. Isso é biológico, você sente sim. E aqui, ó, dois alertas muito importantes. Se o coração ele envia muito mais mensagem para o cérebro do que o cérebro para o coração, e não o contrário, ele exige a nossa atenção daquilo que a gente guarda no coração: raiva, rancor, mágoa. E aí aquilo vai guardando, e como ele tem 40 mil neurônios, isso se comunica e você simplesmente somatiza tudo isso no seu corpo. E quando esse coraçãozinho tá aí sentindo raiva, rancor, mágoa, o teu cérebro entende que você tá num caos. Interpreta isso como uma ameaça. Só que muitas vezes essa raiva, essa mágoa, esse rancor, esse ódio é de anos. Sim ou sim? Só que aí seu cérebro, quando o coração está sentindo tudo aqui, ele acha que você está sentindo naquele momento. E aí ele simplesmente entra num estado de alerta geral. Por isso a tensão, por isso o caos, por isso as dores. Então entende como é sério você cada vez mais conhecer como você funciona? Próxima tela, André. E quando nós nos preocupamos, muitas vezes pode não ser você, mas dentro da estatística, alguém da sua família vai passar por isso. E saber ajudar uma pessoa na hora do caos e não usar a língua para atrapalhar é tão bom, gente.
Imagina, por exemplo, o que que acontece com você numa situação em que você esperaria ser acolhido e quem você ama acha que é piti ou frescura. Piora ou não piora? Piora ou não piora? E o pior dói. E aí o coraçãozinho o que faz? Se fecha e enrijece. Aí aquela situação talvez não seja com aquela pessoa, mas na hora que você acalma, aí você vai relembrar tudo que aquela pessoa falou e fez com você. Aí, em vez de só ser um problema, passa a ser quantos? Dois. E aí, ó, eu quero que você imagine agora, não sei se você já teve a oportunidade de ir numa orquestra ou ver na TV. Agora imagina se cada instrumento daquele tivesse tocando uma música. Se cada instrumento daquele ali tivesse no volume máximo, você aguentaria ficar nessa apresentação, nessa orquestra? De forma alguma. É isso que acontece com o corpo quando ele permanece no estado de alerta. Olha para essa imagem aqui, ó, do coração. Essa fiação aqui, ó, é o que eu mostrei para vocês ontem, do nervo vago, que ele comunica, ele sai do cérebro e comunica entre vários órgãos do nosso corpo. Só que em vez de ser a mente que manda a informação, é o coração e vários outros órgãos que mandam a informação para o cérebro. E aí, o que que acontece? Olha aqui, ó, o coração, batimentos acelerados, respiração curta, rápida e superficial manda a informação para o cérebro que você está em perigo. Lembra da ínsula, que é uma estrutura profunda do cérebro, correto? Ela age como um alarme cerebral. Ela recebe esses sinais e interpreta que ainda existe perigo. Por quê? Porque tudo aquilo que foi guardado no coração está mandando sinal ali para a mente. E aí, em vez da mente relaxar, ela acha que o mundo vai entrar no caos. Por isso que muitas pessoas hoje estão potencializando o pânico. E muitas nem sequer estão saindo de casa, porque essa comunicação aí, ó, tá fora de sintonia. Tá um caos. E aí eu falo, dentro desse caos, como que uma mente consegue pensar com clareza e raciocinar? Na hora do caos, você simplesmente não consegue pensar direito. A área responsável por isso, que vai ali te trazer consciência, bom senso, juízo, e que vai ali enviar a ordem de comando para você acalmar, para você ter o autodomínio, desaparece instantaneamente, porque é 80% contra 20. Então, ou seja, qual é a grande lição que eu quero trazer para vocês? Enquanto a orquestra interna ela estiver simplesmente desafinada, isso é biologicamente impossível você manter a paz e o autodomínio, tomar boas decisões. Primeiro, você precisa, correto, recuperar o controle, recuperar o ritmo para, consequentemente, controlar a mente. E nós já vamos fazer isso a partir de hoje. Então, olha como é importante nós não julgarmos e nós não criticarmos, mas nós termos a consciência de que aquilo que a gente está guardando ali, aí às vezes a pessoa fala assim, Tati, mas mesmo eu tendo o controle do corpo e, consequentemente, conseguindo me acalmar, recuperar ali o bom senso, o juízo, a sabedoria, e onde ficam os traumas? E onde fica o problema em si? Então, é por isso que na semana que vem nós vamos trazer a abordagem. Só que se você imaginar, André, traz para mim eles, por favor. Imagina um salva-vidas, ele tá ali no posto dele e de repente ele vê alguém se afogando. Eu vou contar duas situações para vocês e aí vocês vão ver agora qual que vocês vão escolher. A primeira é que o salva-vidas desce correndo, aí chega até a pessoa, dá um monte de bronca na pessoa,
Você é irresponsável, você não se cuida. Eu já falei para você não ir para o fundo. E aí depois ele pega a pessoa e leva para a praia ou tira do perigo. A segunda opção é ele desce, ele já sabe exatamente o que fazer, a posição que vai pegar. Pega a pessoa, porque senão ela poderia afundar junto, sim ou sim, leva para um lugar seguro, acalma aquela pessoa e depois ele dá uma orientação. A primeira opção ou a segunda? A segunda. Então, nós temos poucos minutos para ajudar alguém. E se esse alguém for você, você ter o cuidado diário emocionalmente é muito mais sério do que você imagina. Porque uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela pode vir a qualquer momento, a depender da notícia que você recebe. Independente do nível de conhecimento que você tem. Só tem uma diferença. A pessoa que ela se importa verdadeiramente com ela e não deixa de se cuidar, ela vai conseguir se reerguer muito mais rápido do que aquela que faz de vez em quando. Sim ou sim? Essa é a grande diferença, mas nenhum, eu, com mais de 12 anos de profissão, eu não estou imune a isso. E eu falo com as minhas alunas, a diferença é o tempo com que eu consigo me recuperar. Próxima tela, André. Então, sabendo dessa informação, eu quero trazer a seriedade do cuidado emocional e de cada passo, de não subestimar, de você ser luz na hora que alguém precisa de você, ou de você ter a autoconsciência e o autocontrole na hora que você precisa agir. Lembra do salva-vida, ele precisa ser rápido, metódico, meticuloso e autorregulação. A mesma coisa nós também. Então, quando eu trouxer as informações para você, é importante que você se atente aos detalhes das informações da neurociência. Então, hoje eu vou trazer para vocês a técnica da coerência cardíaca. Tá vendo essa mulher aí segurando o coração? Tá vendo essa mulher? Coloca a tua mão para frente. Eu vou dar nas suas mãos agora a técnica da coerência cardíaca. É um estado de performance emocional onde mente, corpo entram no mesmo ritmo perfeito. E ela é conhecida como uma das formas mais rápidas de restaurar o teu equilíbrio interno. E nós vamos praticar juntas, mas primeiro eu vou estar aqui explicando para vocês passo a passo como funciona. O primeiro é o toque que cura. Quando você faz um toque gentil, intencional, produz uma química, que é a ocitocina, que é o hormônio do conforto e da segurança. E apenas um toque ativa o teu sistema nervoso parasimpático de que o perigo passou. Eu vou dizer para vocês qual é esse toque, mas eu vou exemplificar. Às vezes, tudo que você precisa de alguém não é só um abraço, sim ou sim, não precisa dizer nada, você recebe aquele abraço gostoso. Era tudo que você precisava. Então, um toque físico gentil, intencional. Intencional é o quê? É na intenção positiva. Ele libera essa química. Então, nessa técnica de coerência cardíaca, tem um toque. Eu vou ensinar qual é o toque para vocês. O segundo passo é o foco, que é trazer a atenção do corpo para o momento presente. Isso faz dissipar os pensamentos de ansiedade, traz suavidade e paz. Por exemplo, até e agora os seus pés no chão. Durante esses poucos minutos, talvez você não tinha sentido os seus pés. Agora, bate os seus pés no chão. Eu estou mandando foco para os seus pés. Você está sentindo, pode estar ouvindo. Então, na hora que eu for te ensinar a técnica, se você estiver deitado e não puder levantar, por favor, senta na cama.
E se você estiver na cama e você puder ir para uma cadeira, ir para uma poltrona, um canto em que você ali perceba que você vai sentir a paz, por favor, vai para lá para você sentir. Se você já estiver no seu cantinho de estudo, que é o caso das minhas iluminadas da comunidade, que elas já são orientadas, vão potencializar ainda mais o efeito desse cantinho de estudo hoje. Então, é trazer o foco para o teu corpo. Permissão. Você não precisa dar conta de tudo. Essa técnica leva menos de 3 minutos. E você pode se permitir relaxar, sem ter que estar fazendo nada ao mesmo tempo, sem ter que controlar. Você pode parar por 3 minutos. E talvez a minha solicitação anterior de levantar, de ir para uma cadeira, a tua mente tenha dito: ah, fica aí mesmo. Deixa ela mandar em você, não. Se permita. Em algum momento, talvez, da técnica, eu posso pedir até para você, se for possível, você fechar os olhos para você se concentrar. A mente muitas vezes pode te induzir a não querer fechar os olhos, mas você está aqui num lugar seguro. Eu não vou expor você, pode ficar de tela fechada. Eu vou estar apenas dando o meu melhor para te ajudar nessa corregulação, nesses 7 dias que é gratuito e você pode convidar quem você ama. E depois nós vamos dar continuidade para aqueles que querem continuar aprendendo sobre inteligência emocional e autorregulação para acalmar mente, corpo e vida. Então, permita, se permita, ok? Então, vamos lá para a técnica agora. Eu vou só repetir, eu vou ensinar um toque. O foco, eu vou direcionar a atenção de vocês para algo e apenas que você se permita fazer. A gente vai fazer aqui ela uma, duas, no máximo 3 vezes, até vocês compreenderem e sentirem a técnica. Então, não se preocupe em ler, se preocupe apenas em me ouvir. Correto? Pode colocar a próxima tela para mim. Então, a primeira coisa eu quero que você sente, alinhe a sua coluna, aterre os seus pés no chão. Isso. E faça respirações suaves. Vamos calibrar aqui. Respira de forma suave, de forma tranquila. Isso. E agora pegue a sua mão direita e leve para o teu coração, para o teu peito. Respira, perceba e sinta o seu coração bater. Apenas respire. Isso, como se fosse possível no seu momento, feche os olhos para que você foque apenas na sua respiração. Imagine o ar entrando pelas suas narinas. Isso. Deixe sair livremente. Inspira de forma suave e tranquila. Isso. Ok. Abre os olhos. Mexe seus pés, mexe suas mãos. Volta aqui para mim. Ok? Algumas pessoas, principalmente quem ainda não está comigo, pode perceber uma resistência. Essa resistência é uma resistência da mente, ela faz isso porque ela não está acostumada a sentir paz. Então, quando você não está acostumada a sentir a paz, o teu cérebro ele estranha isso. É como se fosse diferente. Por isso que há necessidade da permissão. Então, se sua mente resistiu, fica tranquila. Nós vamos fazer agora novamente. Vamos lá. Alinhe sua coluna novamente. Começa a fazer uma respiração leve e tranquila. Coloque a tua mão direita no centro do peito.
Nisso você já consegue perceber o calor, o batimento do coração e traga esse acolhimento para você. Se for confortável para você, feche os olhos. Imagine que a sua respiração entra e sai através do seu coração. Só preste atenção a esse movimento. Inspira, deixa sair livremente, como se fossem ondas do mar, subindo. Elas chegam e depois desce. Ok, mexe seus pés, mexe suas mãos. Alguém aí já percebeu que da segunda vez já foi mais tranquilo? Dá até um soninho. É teu corpo, teu coração entrando em coerência cardíaca, acalmando os teus pensamentos. Alguém percebeu aí a diferença? Ó, Vitória Brita diz que ela já percebeu da primeira para a segunda. A Isabel também já percebeu. Olha que e isso é só treino. Vamos fazer a nossa última vez agora. Então, se você que ainda não permitiu, se permita. Então, vamos lá. Alinhe seu corpo. Coloque a sua mão direita no teu centro do peito, no teu coração. Perceba o calor da sua mão. Isso. A batida do teu coração. Se permita, se for confortável para você, fechar os olhos. Imagine que a sua respiração entra e sai através do teu coração. Você está num lugar tranquilo, calmo. Eu estou aqui com você. Respira. Solta novamente. Ok. Traz elas para mim, por favor. Então, ó, o que que mudou? Fala para mim. A Isabel diz sim, fiz chorando da primeira vez. Na segunda consegui me acalmar e coloca aí a terceira. Vamos lá, gente. Mexe os pés, mexe as mãos, volta aí. Escreve aqui para mim o que que mudou da primeira vez para a segunda vez. O que que mudou? O que que você sentiu? Percebe? Escreve aqui para mim, vamos lá? A Vitória Brito sentiu calma. Vamos, me ajuda aí. Você que está aí no YouTube, parabéns por estar aqui. Você que está no Instagram também. O Samsung 065, ela disse que da segunda vez ela sentiu sono e calma. Maria do Carmo disse que sentiu leveza. Isabel disse que ela sentiu muita paz. A Suzana, calma e leveza. A Isabela disse que ela conseguiu relaxar mais ainda da terceira vez. A Paloma, paz. A Lila e o Kleber aqui sentiam uma paz e muito sono. A Lucila disse que quase dormiu. Pessoal aqui do YouTube, a Naimar Maria de Moura sentiu calma. A Carla aqui do YouTube diz que também sentiu calma. Então, gente, vocês percebem que antes de acalmar o pensamento, vocês principalmente aqui, ó, essa coerência cardíaca, e em seguida foi que fez vocês acalmarem a mente. Coloca a tela para mim, por favor, André. Então não dá tempo eu ler, mas parabéns por você que se permitiu. Vou dar as orientações de como você vai prosseguir, tá? O desafio, ele primeiro a gente está acalmando o corpo. Na segunda fase, nós vamos acalmar a mente. Na terceira fase, nós vamos dar ali orientações, que é a transformação de como você entrar numa sintonia na sua vida. Por isso que ele é feito em uma sequência de 21 dias.
Ainda dá tempo você trazer mais pessoas, porque essa semana eu vou trazendo mais ferramentas para ajudar. Até domingo é gratuito. Pode passar, André, porque a mente calma, ela não nasce de uma vida perfeita, mas ela nasce de uma autorregulação. Então, no dia de hoje, é claro, vocês aprenderam aí essa técnica de corregulação e o quão importante é a comunicação do teu coração com o cérebro, onde o nervo vago ali, ele tem ali cerca de aproximadamente 80% de responsabilidade nessa comunicação. Então, qual é o teu compromisso? Hoje, sempre que você perceber os primeiros sinais de tensão, de irritação, aceleração, faça essa técnica por 3 minutos. Coloque a mão no peito e pratique a técnica de coerência cardíaca. Não espere o corpo entrar em exaustão para você fazer isso. O meu compromisso amanhã é estar aqui com vocês às 6 horas da manhã. E o que eu vou trazer amanhã? Amanhã nós vamos descobrir como o corpo acumula toda essa tensão ao longo do tempo e você vai aprender estratégias para o quê? Recuperar teu autocontrole, simplesmente liberar mais essa carga, essa sobrecarga que está aí e te trazer mais equilíbrio e trazer mais paz. Então, foi um prazer estar com você nessa aula de hoje. Pratique, amanhã nós estaremos juntas aqui no nosso terceiro dia. Você já está liberada para sair, mas eu vou estar aqui me despedindo das pessoas que fizeram todo o esforço para estar comigo. Se der tempo, é claro, falar o nome delas. E aguardo vocês amanhã no nosso terceiro dia. Então, Adélia, Alessandra, Aline, Ana Maria, Ana Nogueira, Andréa Viana, Antônia, Antonilda, Augusta, Bruna Cavalcante, Bruna Silva, Carmen, Clé, Cláudia, Cláudia Dantas, Alílio Klebe, Aqueu, Clenaldo, Clotilde, Cristina, Cristiane Pereira, Das Dores, Débora, Ednália, Edna Nascimento, Elivânia, Eliselma, Erivânia Lobo, Estezinha, Eugênia, Euseni, Flávia, Jerusa, Gláucia, Marta, Sônia, Isabel, Isabel Cristina, Isabel dos Santos Pereira, Isabelle, Janaína, Janete, Jarce, Janice, Josefa, Josefina, Josenilda, Camille, Kathleen, Loraine, Lúcia Brito, Luciene, Lucila, Luzia, Lúcia Pinheiro, Lúcia, Manu, Márcia, Maria Anália, Maria do Carmo, Maria Januário, Marilene, Marluce, Marli, Michele, Mariluce, Milena, Mirelle, Miriam Trancoso, Nalva, Nete, Joy, Neurides, Olene, Paloma Monteiro, Patrícia, Reine Luna, Rosa, Rosinete, Sandra Siqueira, Suzana Joyce Jade, Tayane Melo, Tamiles, Valdete, Valdice, Vitor e Patrícia, Vitória Brito, o Xiaomi que está aqui, seja bem-vindo, a Yasmin, Zenilda, Érica Vanessa, todos vocês que estão aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos e amanhã a gente parte para a nossa terceira aula com a permissão divina. Um beijo no coração. Pratique a técnica de coerência cardíaca que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês.